Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jardiel. Estamos hoje aqui para a gravação de mais um episódio do IMETcast. Estamos recebendo aqui com muito orgulho nos estúdios do IMETcast o Everton Santos, certo? Que é engenheiro de produção e também mestre em engenharia de produção pela Universidade Federal de Pernambuco. E a gente vai conversar hoje aqui sobre um tema muito importante. Mas antes de entrar no tema, eu vou pedir para que o Everton possa se apresentar. Quem é o Everton, o que ele faz, e para a gente poder conhecer você um pouquinho mais, Everton. Fique à vontade, de maneira geral, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Obrigado, professor Jardiel. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os que nos acompanham, né, pelo IMETcast. É um prazer e uma alegria estar aqui junto com vocês, podendo discutir uma temática que para mim é muito importante, mas eu gostaria de me apresentar, né, como o professor Jardiel falou, eu me chamo Everton Santos, sou engenheiro de produção, sou mestre também em engenharia de produção, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, aqui do Agreste, né, de Caruaru. Também sou membro, né, do grupo de pesquisa e gestão da qualidade e produtividade. Trabalho muito com a área de gestão da qualidade, porém no mestrado, né, eu atuei muito sobre a área da gestão da informação, foi o foco, né, do meu mestrado, da minha dissertação. E é uma alegria poder estar aqui com vocês, trabalhando sobre o APL de confecção do Agreste. Bacana. Everton, o seu tema da dissertação foi o fortalecimento das empresas do APL de confecção do Agreste, certo? Eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência o que é um APL de produção, para que a gente possa partir do mesmo lugar. Sim. Primeiramente, né, eu gostaria de explicar que um APL, né, a tradução do APL é Arranjo Produtivo Local, né, e parafrasear o que o Sebrae define como APL, né, o APL ele pode ser definido como um aglomerado, um conjunto de empresas, né, de um mesmo ramo que desenvolvem uma região, né, desenvolve no sentido econômico e social uma região, ou seja, empresas de um mesmo ramo, uma mesma área de atuação que desenvolvem aquela região, né, desenvolvimento econômico e social. Então, nesse nosso caso, a gente está trabalhando, está se referindo a empresas do ramo têxtil e de confecção, ou seja, não só empresas que trabalham no sentido da costura, da confecção em si, mas também toda a cadeia de produção dessas empresas, né? Desse ramo. Ou seja, a produtora da matéria-prima, do tecido, da tecelagem, né? Da malharia, mas também as empresas que trabalham com botão, linha, etiquetas, as lavanderias, toda essa parte que faz o tingimento dos tecidos, o acabamento. Então, todas elas compõem também os varejos, né? As lojas, fazem parte do ramo de confecção e não só apenas as costuras, né? As facções, como a gente costuma falar. É como se fosse um ecossistema, né? Propriamente dito, né? A gente tem alguns outros APLs de produção, né? De maneira geral. A gente tem, por exemplo, o Porto Digital do Recife, o Armazém da Criatividade, que fica em conjunto ali com o Porto Mídia. Mas esse especificamente que a gente está falando, quais são as principais características desse APL de confecção do Agreste, Everton? Sim. O APL de confecção, né, é um dos maiores, a gente vê aqui na região, principalmente quando a gente olha para Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe, a gente vê que eles são pioneiros aqui na região e assim, quando a gente olha, a gente vê que muito do que a gente veste, né, inclusive agora, do que a gente está vestindo é fruto do trabalho dessas pessoas, né, é um trabalho muito grande, né? Em cada esquina que a gente passa, a gente vê pessoas que estão ali diariamente trabalhando para que essas peças cheguem. Então, é um trabalho muito dedicado mesmo de pessoas que trabalham uma carga horária muito grande, né? Pessoas que às vezes largam de outros trabalhos e decidem empreender. Então, é uma característica muito grande do APL de confecções. São muitos microempreendedores individuais, microempresas, né? É um trabalho que tem uma carga horária muito grande. Diversidade de produtos é uma característica muito grande do APL de confecções, né? É uma área que está expandindo muito, não só no Brasil, mas também tem trabalhado com exportações e competindo até com as exportações internacionais, né? Com a gente vê aí a Shein, Shopee. Então, o APL de confecções hoje consegue competir com esse mercado internacional. Então, é uma característica muito forte, né, dessa região. Então, a gente consegue perceber que nós temos na nossa mão, na nossa região, um mercado muito competitivo, que consegue competir fortemente, né, a nível nacional e internacional, que tem oportunidades de melhoria gigantes. Já cresceu muito,
né? Já trouxe muitas melhorias nas questões ambientais, que a gente antigamente tinha muitos questionamentos, né? Pelos impactos ambientais que o APL trazia, né? Mas que hoje muita coisa já mudou, tende a melhorar, né? E que o nosso trabalho, por exemplo, foi uma das contribuições, né? Que trouxe, e de tantas outras que já tiveram, que a universidade já trouxe e que ainda trará, para que essas potencialidades do APL possam continuar aumentando mesmo e sendo mostrada para as pessoas. É importante, né, quando a gente tem um trabalho, principalmente de dissertação, de mestrado, certo? Que a gente consegue ver ele na prática propriamente dito. Certo? Ou seja, não é apenas a reflexão do conceito, né, nesse primeiro momento, mas não, você consegue enxergar efetivamente como funciona. A gente aqui do Instituto já teve a oportunidade de atender, certo, algumas empresas na área de confecção. Na verdade, a gente atendia especificamente duas lavanderias industriais, e um departamento que a gente fez um bom trabalho foi o departamento de passadoria. Né? Uma coisa que me chamou a atenção era que nesse departamento tinha assim, tipo, 35 homens que ficavam passando roupa o dia inteiro. Agora, uma dúvida que eu fiquei aqui, Everton, o seu trabalho, quais foram as cidades que contemplaram a questão da sua pesquisa, o seu trabalho propriamente dito? Sim, quando a gente decidiu, né, na verdade a gente optou pelo APL de confecções, primeiro porque a universidade ela já tem um trabalho robusto pelo APL de confecções, uma preferência, digamos assim. Primeiro porque a gente é vizinho, né? A gente faz parte do APL porque a gente está em Caruaru. Então, a gente já tem muitos trabalhos construídos com o APL de confecções e tem outros objetivos que a gente deseja alcançar quanto o APL de confecções. E a área de gestão da informação é uma área pouco explorada dentro do APL de confecção. Então, a gente já tem muita coisa e quer construir outras. Então, a gente decidiu manter, né? A gente primeiro fez parte de um grande projeto de fortalecimento do APL, e aí a gente optou investir pela gestão da informação porque é uma área pouco explorada, né? Mas aí quanto às cidades, a gente decidiu olhar o APL como um todo. A gente poderia ter focado, e é um projeto futuro já, adiantando, né? A gente pretende sim depois focar no triângulo da confecção, né? Que são as cidades de Caruaru, Santa Cruz e Toritama. Mas a gente olhou o APL como um todo, né? Esse polo que a gente chama, que são as 10 principais cidades, que além do triângulo, né, é composto por outras cidades, como Vertentes, Surubim, Agrestina, Taquaritinga do Norte, Cupira, que é uma cidade que tem um foco muito grande na confecção de roupas infantis, é uma cidade que tem um desenvolvimento econômico quanto ao APL muito bom, né? Então, tem essas outras cidades que a gente abrangeu de uma maneira igualitária, né? Mas o foco maior sempre se dá em Caruaru, Toritama e Santa Cruz, né? Mas a gente não colocou restrição para atuar nas outras cidades. Mas a participação maior foi em relação a essas três principais, como era de se esperar, né? Toritama teve uma participação menor, mas não foi por falta de vontade da gente, né? Mas foi realmente por acesso das empresas que a gente não conseguiu. Mas não tinha uma restrição. E a gente conseguiu também participação de outras cidades que não fazem parte dessas 10, mas que contribuem para elas, como a cidade de Bezerros, né? A cidade de Bezerros não está dentre as 10 principais cidades que contribuem para o APL de confecção, mas ela sim é uma das cidades que está diretamente ligada com as 10, né? E eu só pude saber disso, mesmo sendo de Bezerros, a partir da pesquisa. Então, veja como isso é importante, né? Eu precisei ir para uma pesquisa de campo, conhecer outras cidades para saber que a minha, mesmo sabendo que existia confecção em Bezerros, mas para saber que em Bezerros fornece insumo para outras cidades, para grandes marcas de outras cidades que eu não sabia, né? E que potencializa a venda e a comercialização de outras marcas conhecidas e famosas mesmo da nossa região. É uma contribuição significativa, né, para o desenvolvimento econômico e social e etc. Agora, me diga uma coisa, pensando nessa contribuição para o desenvolvimento de maneira geral, quais contribuições você disse assim, o meu trabalho traz essa contribuição, professor? Isso aqui foi uma descoberta. Sim. Primeiro a gente explorou, né, o objetivo da gente, a gente tinha dois principais objetivos dentro da nossa pesquisa. O primeiro deles era fazer um diagnóstico acerca das empresas do APL do Agreste. Então, a gente ia entender como é que elas tomam as decisões dela, baseada no que elas coletam de dados, no tipo de informação que elas gerenciam, porque a gente parte do princípio de que diariamente as empresas elas
diariamente elas lidam com infinidades de dados e informações, mas muitas vezes elas não sabem gerenciar essas informações. Então elas coletam dados ou não, mas elas estão diariamente lidando com dados, não sabem muitas vezes gerenciar esses dados. Quando registram os dados, não aproveitam os dados, então acabam tomando as suas decisões baseadas apenas nas suas experiências pessoais, que a gente não descarta, mas que também não é tudo, né? Muitas vezes acaba tomando uma decisão errada por falta de analisar os seus dados de produção, os seus dados de venda, dados de retrabalho, dados financeiros. Então, acaba tomando decisões repetidas por falta de consultar os seus dados. Então, o nosso primeiro objetivo era entender e fazer um diagnóstico. Como é que essas empresas, essas organizações tomam decisões baseadas nos seus dados? E depois a gente medir a maturidade delas em relação a isso. E para isso a gente utilizou um modelo da Argentina, de um autor lá da Argentina, para a gente entender. A gente só conseguiu fazer isso para uma empresa, porque é um modelo que tinha mais de 100 perguntas. Então, gerava um trabalho grande, porque a gente conseguiu, a princípio, 35 empresas para a primeira etapa, que já foi um trabalho gigante, porque a gente tem milhares de empresas, né, no APL, mas para consultar elas é bem difícil, né? Conseguir que elas parem, que elas tenham tempo de responder um questionário, que elas deem atenção, credibilidade, sem, teoricamente, ter nenhum retorno para aquilo, né? Sem conseguir nada em troca, digamos assim. É difícil, o pesquisador sofre um pouquinho com isso. Demais, não tenho dúvida nenhuma. Agora, essa questão que você levanta aqui é um problema de todas as empresas, viu? Todas as empresas. O que se percebe hoje, principalmente com a tecnologia da informação, comunicação, gerência de dados, né, Lei Geral de Proteção de Dados, entre outros, é que as empresas acabam acolhendo muitos dados, mas não sabem como tratar, ou não tem tecnologia para tratar. Agora, eles não sabem exatamente o que aquele cliente comprou, quando aquele cliente comprou, o que se pode oferecer a esse cliente, o que é de interesse desse cliente. Então, acolher dados e tratar os dados é um desafio, assim, gigantesco. Agora, tem uma pergunta que é muito minha, né? Eu geralmente faço esse circuito também. O meu circuito é muito mais Bezerros, Sairé, Camusim, São Joaquim do Monte, Bonito, Gravatá, Vitória, Recife, Paulista, entre outros. Esse é meu circuito. Caruaru, Santa Cruz e Toritama. Eu já fiz esse circuito. E a impressão que eu tenho é que tem um grau de informalidade assim gigantesco. Como é que você, como pesquisador, enxerga isso? Esse foi um dos pontos que a gente levantou, né? Uma das dificuldades que a gente levantou e pontuou na nossa pesquisa, a informalidade. E quando a gente diz informalidade, não é só no sentido da parte burocrática, né? De não ser uma empresa que tenha CNPJ, não é nesse sentido, mas é a informalidade nos processos, né? A informalidade é uma informação chegar e não ser repassada, né? Porque a gente sabe que dentro de uma organização os processos eles conversam entre si. Então, a área da produção, ela conversa com a qualidade, que conversa com o financeiro, que conversa com as vendas. Então, se o planejamento não conversa com a produção, eu não sei o que eu vou produzir, eu vou só produzir. E aí isso vai gerar estoque, superprodução, enfim. E vai gerar uma confusão de informações, né? Porque essa informação ela não foi tratada, não foi bem gerenciada. Então, foi um ponto que a gente levantou. E o objetivo do nosso trabalho também foi discutir sobre isso, né? A gente não tem como trazer uma receita de bolo do que fazer, mas a gente discutiu sobre isso e trouxe um alerta para os gestores, né? Os gestores dessas organizações, que eles precisam mudar a forma de ver a tomada de decisão, né? Eu não posso olhar uma decisão como algo só que não. Eu tenho experiência suficiente, eu tenho 20, a gente avaliou, por exemplo, o tempo que o gestor está na posição de liderança, né? De gestão. E o tempo que ele está na empresa. Às vezes é o mesmo tempo que está na empresa, é o mesmo tempo de gestão. Ou seja, desde que ele está, ele é o gestor. Mas às vezes ele não sabe tomar a decisão tão bem. Não estou dizendo que ele não sabe tomar uma decisão, né? Mas às vezes ele toma uma decisão só baseada na sua experiência pessoal. Mas será que isso é seguro 100%? Então é essa discussão que a gente trouxe dentro do nosso trabalho, sabe? Esse é um problema grande, né? De liderança
digo isso que a gente dá treinamentos aqui no Instituto, e uma coisa que eu percebo que justamente quando você tem uma pessoa que ela tem assim uma experiência um pouco maior, vou dizer 8 anos, 10 anos, ela tem algumas impressões que eu recomendaria mudança, né? A primeira impressão é que a pessoa sabe de tudo e não surgiu nada nesse tempo que ela não soubesse. Ou ela está utilizando técnicas de liderança sem utilizar os melhores recursos para isso. Conheço pessoas que gerenciam empresas que têm faturamentos assim de 400 mil, 500 mil reais, que ainda tentam fazer de cabeça. Querem olhar para o estoque e adivinhar que está faltando, por exemplo, pensando em tecido, está faltando mais tecido vermelho do que tecido preto. Isso aqui não pode acontecer assim. Né? Eu entendo que a pessoa tem que muito valorizar, foi a pessoa que iniciou o negócio, é a pessoa que está lá girando a maçaneta, fazendo a instituição funcionar. A instituição está no verdinho ou no azul, né? Então está dando lucro, está funcionando bem, está fazendo caixa, está pagando o que tem que se pagar, mas poderia entregar muito mais com sistema de informação, com decisões mais racionais e talvez até menos emotivas. Mas pensando no seu trabalho, eu fiquei muito curioso em relação, eu vou ler sua dissertação, pode ter certeza, certo? Qual a principal dificuldade você enfrentou nesse trânsito? A pandemia, por exemplo, foi um dos desafios, né? Porque quando eu iniciei o mestrado, a gente ainda estava no período da pandemia, então muito daquilo que seria um trabalho de campo eu não pude fazer, né? Porque o nosso objetivo era ir até as empresas, o porta a porta, né? Era visitar os processos, era conversar com os gestores, né? Era conhecer a forma como eles gerenciam as informações, até para que a gente pudesse opinar, conversar, né? Porque a gente não tinha o objetivo de chegar e mudar a cultura, a maneira como eles lidam com aquilo. Mas era conversar mesmo. Por exemplo, as oportunidades que eu tive aqui em Bezerros de ir presencialmente nas empresas, só aquela conversa eu pude ver o quanto eu contribuí, sabe? Mesmo sem fazer basicamente nada, além de um papo, de uma conversa, né? Mas saber que eu pude ali, de uma certa forma, abrir a mente daquela pessoa, de ver, tipo, a pessoa dizer, não, realmente eu não pensava nisso. E isso é importante. Então, aquilo ali já foi uma contribuição significativa do meu trabalho, sabe? Saber que eu mudei uma opinião de um gestor ou que eu melhorei aquilo que ela pensava sobre a gestão da informação dela, sabe? Ver que um gestor, por exemplo, tinha um sistema de informação, porque às vezes a gente acha assim, é uma das coisas que eu observei. Eu acho que eu estou inserido no meio tecnológico se eu tiver um sistema de informação que rode. Mas às vezes aquele sistema não entrega nada para mim, mas eu contratei. Eu sou o cara porque eu comprei um programa que emite nota fiscal, gerencia o estoque, mas eu nem sei usar. Tá ali. Mas todo mês eu pago a licença dele. Mas ele não entrega nada para mim. Então, esse sistema é inútil para mim, infelizmente. E às vezes uma planilha de Excel é muito mais útil se eu souber utilizar do que aquele sistema que eu paguei, uma licença caríssima, ou às vezes não é nem tão cara, mas que não está sendo útil para mim. Então, uma dificuldade foi a questão da pandemia, né? Porque eu não pude ir presencialmente nas empresas e aí tive que fazer esse contato de pesquisa de campo, mas de forma remota, né? Então, foi difícil, né? Ter que tentar contato por e-mail, não ter essas respostas, tentar contato por ligação, por WhatsApp, ter que me apresentar incansavelmente, né? Ter muitas vezes que enviar um currículo para a pessoa acreditar que aquilo não é um golpe, né? Porque quando eu mandava assim, dentro do meu questionário, tinha informações sobre faturamento, número de funcionários, então, mesmo que fosse uma estimativa, a pessoa não precisava dizer X, mas tinha uma faixa ali entre tanto e tanto. Então, a pessoa tinha medo de responder e às vezes até foi um questionamento que a banca fez, né? Até que ponto aquela informação foi verdadeira? Será que a pessoa não teve medo de responder e botou um dado ali que não era verdade? Por medo de faturamento, por exemplo. Ela tinha um maior faturamento, mas colocou um menor por medo, né? Mas a gente não divulgou qual era a empresa. A parte ele ficou sigilosa, né? Quanto à empresa em si. Mas foi um fator. Outro fator foi a questão da dificuldade que a gente encontrou dos gestores de entenderem o que a gente estava falando. Então, era uma linguagem que não era comum. Mesmo que a gente tentasse colocar de forma comum, não era comum alguns termos. Lógico, a gente não utilizou termos somente técnicos, né? Porque aí seria
não seria interessante. Eu tentei trabalhar de uma forma, e a gente reviu o questionário várias vezes para que ele ficasse entendível, né, compreensível para parte das pessoas. Mas ainda assim tinha alguns momentos que as pessoas não entendiam. Eita, o que é que você está querendo saber de fato nessa pergunta? Por isso que o presencial seria bom, porque tiraria essa dúvida, né? Que a pessoa às vezes não entendia o que eu estava querendo perguntar por ser uma parte mais técnica, que estava de certa forma mais clara, mas ainda assim não conseguiam entender. Então foi um desafio. Mesmo os gestores, porque o objetivo era que quem respondesse o questionário fossem as pessoas da liderança ou as pessoas que trabalhassem com a gestão da informação na empresa. Um técnico de informação, né? Um técnico de computador, alguém que trabalhasse na gestão da informação da empresa, um analista de dados ou o gestor, na ausência dessa pessoa. E um outro ponto foi o tamanho da amostra. A gente gostaria, né, que tivessem mais participações, outras empresas tivessem participado. A gente tentou mais de 200 empresas ainda, né? Foi um número pequeno para a imensidão de empresas do APL, mas a gente priorizou aquelas que tinham CNPJ, né? A gente não, apesar de ter uma infinidade, né? A gente tem MEI, uma infinidade de MEI, mas a gente não olhou o MEI, a gente deu uma prioridade. CNPJ, mas que fosse microempresa até a grande empresa, mas o nosso foco não era grande, porque a Universidade Federal tem dado uma prioridade às pequenas e médias, porque tem tentado dar uma visibilidade a elas, porque as grandes já é grande, né? Então a gente tem tentado potencializar e dar uma visão maior às pequenas e às médias, que é quem precisa dar um destaque, né? Que às vezes se sente um pouco desvalorizada. Então o nosso objetivo também era fortalecer nesse sentido, dar uma visibilidade maior para elas. Então esses foram os principais desafios que a gente encontrou. Entendi. É interessante na hora que você coloca, principalmente dessa maneira, porque você tem assim, as empresas, elas precisam ter visibilidade, certo? E tem problemas que, em muitos casos, assim que a gente dá micro-orientações, pode mudar assim completamente a questão do jogo. Sim. Quanto à utilização do sistema de informação, você tem um sistema de informação que poderia fazer 100 coisas. Você utiliza 2. Sim. E aí acha que está utilizando ele no máximo potencial. Mas já caminhando aqui, Everton, para o final aqui da nossa entrevista, né, nosso podcast, eu queria saber de você, para onde vai o seu trabalho? Como vai ser a continuidade do seu trabalho? Pode ficar à vontade. O nosso principal objetivo agora, né, desde o início, na verdade, o nosso objetivo era desenvolver um modelo de avaliação de maturidade dessas empresas. Como não foi possível a tempo hábil, nós realizamos um diagnóstico primário, né? Fizemos um diagnóstico e validamos o modelo argentino, como eu tinha comentado, que é o ChromaChad. É um modelo que foi desenvolvido para pequenas e médias empresas da Argentina, então nós aplicamos ele aqui em uma empresa de Bezerros para avaliar a maturidade dela quanto à tomada de decisão orientada pela informação. Avaliamos a maturidade dessa empresa e vimos em que nível de maturidade ela está para a tomada de decisão, e vimos até que ponto o modelo argentino se adequa à realidade brasileira e do Agreste. Vimos até que ponto isso é possível, mas o nosso objetivo é desenvolver um modelo próprio para a nossa realidade do Agreste. Então, entender as características do nosso Agreste, do nosso APL de confecções e desenvolver um modelo próprio que avalie a maturidade. E aí as empresas do nosso APL possam consultar esse modelo, entender as suas características e ela mesma possa se autoavaliar e dizer assim, no nível de gestão da informação, eu sou maturidade 1, eu tenho maturidade 2 e eu quero chegar na 5, se assim for 5 níveis, por exemplo. Então, eu estou no nível tal, quero ir para o nível tal de maturidade em gestão da informação. Então, ela entender em que nível ela está e em que nível ela quer chegar. Esse é o nosso principal objetivo, desenvolver um modelo de maturidade. Mas aí a gente colocou outras coisas também que a gente quer avaliar. Envolver as questões estatísticas, né? A gente quer realizar alguns testes de hipótese com as amostras, envolver mais empresas, outras coisas que a gente pode colocar como secundária. Mas o foco maior mesmo é desenvolver um modelo de avaliação próprio nosso. Bacana. Everton, de maneira inicial, eu quero agradecer a sua presença aqui no Metcast, certo? Teremos outros momentos aí para a gente poder aprofundar um pouquinho mais e fique à vontade para poder, né, nossos agradecimentos a você. Então, eu gostaria de agradecer, né, também em nome da professora Tássila, que foi minha orientadora, né? Eu sempre costumo dizer que
que foi um braço forte e continua sendo, sempre foi, né? Mas também a CAPES, a FACEP, né? Que foram fomentos para que a gente pudesse desenvolver a nossa pesquisa, a Universidade Federal. Todas as pessoas que contribuíram para que essa pesquisa pudesse acontecer, né? As empresas que participaram dessa pesquisa, que receberão o retorno de sua contribuição, né? E ao espaço que o IMETcast deu para que a gente pudesse discutir essa temática, né? E que a partir desse espaço muitos outros possam surgir e que as pessoas conheçam, né? Eu acho que falta, a gente costuma falar, né, que durante muito tempo, né, a Feira da Sulanca, ela foi pelo menos na minha visão, um espaço, um cenário de de muitos comentários negativos, né? De zombaria. Falar da Sulanca era falar somente da parte do pobre, falar de peças de baixo valor, né? E eu acho que isso tem mudado. Pelo menos na minha visão, tem mudado um pouco mais. Então, dar espaço para falar do polo de confecções, eu acho que é dar uma credibilidade a isso, a essa feira, né? A Feira da Sulanca que não estende só a Caruaru, mas também que estende a Santa Cruz, a Toritama e todo o polo de confecções, né? Então, isso foi uma oportunidade para que a gente pudesse discutir sobre essa região que é nossa, né? Faz parte de Bezerros, que faz parte de Caruaru, que faz parte dessas cidades. Então, muito obrigado ao professor Jardiel e a todos vocês que acompanham o IMETcast. Ok, agradeço, Everton, fortemente a sua presença. Esse foi mais um episódio do IMETcast.